Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O capítulo 2 do livro de Êxodo começa com uma narrativa carregada de providência divina e heroísmo silencioso. Somos transportados para o Egito, onde o povo hebreu sofria sob a opressão do faraó, que havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, lançando-os ao rio Nilo. Em meio a esse cenário de desespero, vemos a graça de Deus agindo através de uma família comum. Logo no versículo 1, somos apresentados a um homem da tribo de Levi que tomou por esposa uma mulher também levita. Embora seus nomes não sejam mencionados aqui, sabemos, de Êxodo capítulo 6, versículo 20, que eram Anrão e Joquebede. Essa introdução simples revela algo profundo. Mesmo em tempos de crise, Deus continua operando através de famílias piedosas. A escolha de destacar que ambos eram levitas aponta para a importância espiritual dessa linhagem. Afinal, os levitas seriam mais tarde separados para o serviço do Senhor. É como se o texto já prenunciasse que algo grandioso estava prestes a acontecer com essa família. No versículo 2, a mulher concebeu e deu à luz um filho. Aqui, vemos que Joquebede, mesmo diante do decreto de morte, percebeu que o menino era formoso, ou, como algumas traduções trazem, bonito aos olhos de Deus. Essa beleza transcende a estética. No original hebraico, a expressão pode indicar que ela discerniu algo especial em seu filho, um chamado divino, algo que seu espírito materno reconheceu imediatamente. Não é impressionante como Deus dá discernimento a quem confia nele? Por 3 meses, Joquebede escondeu o menino. Imagina a tensão daqueles dias. Cada choro abafado, cada cuidado redobrado para que ninguém notasse o bebê. Esse ato de esconder o filho era um sinal de coragem e fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 23, nos lembra que foi pela fé que os pais de Moisés o esconderam, sem temerem o decreto do rei. A fé deles não era uma fuga da realidade, mas uma confiança ativa no plano de Deus. Quando não pôde mais escondê-lo, no versículo 3, Joquebede tomou uma decisão que mistura astúcia humana e dependência divina. Ela preparou um cesto de junco, vedou-o com betume e piche e colocou o menino no rio, entre os juncos. Aqui o ato de lançar Moisés ao rio não é uma simples obediência cega ao decreto de Faraó, mas uma reinterpretação cheia de esperança. Enquanto outros jogavam seus filhos para a morte, Joquebede colocava o dela sob os cuidados de Deus. O cesto, cuidadosamente vedado, lembra a Arca de Noé, outro instrumento de salvação em meio às águas. O paralelo é claro. O mesmo Deus que preservou a humanidade no dilúvio estava agora cuidando desse bebê. No versículo 4, a irmã do menino, que mais tarde sabemos ser Miriam, acompanha à distância o cesto. Esse detalhe nos ensina sobre vigilância e responsabilidade. Mesmo sendo jovem, Miriam desempenha um papel crucial nesse episódio. É uma lembrança de que Deus usa pessoas de todas as idades em seus planos. No versículo 5, entra em cena a filha de Faraó. Imagine a ironia divina. A própria casa de Faraó, que decretara a morte dos meninos hebreus, agora seria instrumento para salvar um deles. A princesa desce ao rio para se banhar e, ao notar o cesto, manda sua serva buscá-lo. Quando ela abre o cesto e vê o menino chorando, no versículo 6, sente compaixão. Esse choro infantil moveu o coração dela, quebrando qualquer resistência que pudesse ter. O texto destaca que ela reconheceu que o menino era hebreu, talvez por sua aparência ou pela certeza de que nenhum egípcio estaria escondendo um filho assim. Nesse ponto, vemos como Deus entrelaça perfeitamente o humano e o divino. Enquanto a compaixão da princesa é uma emoção natural, é inegável que o Espírito Santo estava dirigindo tudo. Quem diria que o Salvador de Israel seria criado no palácio de Faraó? No versículo 7, Miriam demonstra uma incrível ousadia ao se aproximar da princesa e sugerir que uma ama hebreia amamentasse o bebê. Essa proposta é aceita prontamente, e no versículo 8 vemos que Joquebede, a própria mãe do menino, é chamada para cuidar dele. Que providência extraordinária! A mulher que entregou seu filho às águas agora o recebe de volta, e ainda com o apoio da própria casa do opressor.
No versículo 9, a filha de Faraó diz a Joquebede: leve este menino e o amamente para mim, e eu lhe darei a sua recompensa. É fascinante como Deus transforma o decreto de morte em bênção. Joquebede não apenas recupera seu filho, mas agora é paga para cuidar dele. Que lição para nós! Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus é capaz de reverter situações e trazer livramento. Finalmente, no versículo 10, o menino cresce e é levado à filha de Faraó, que o adota como filho e lhe dá o nome de Moisés, que significa tirado das águas. O nome Moisés carrega consigo não apenas a história de sua salvação pessoal, mas também prenuncia sua missão de tirar o povo de Deus das águas da opressão no Egito. A narrativa do capítulo 2 de Êxodo avança para o versículo 11, onde já encontramos Moisés adulto, embora o texto omita os detalhes de sua infância e juventude. Aqui, Moisés, criado como um príncipe no Egito, já havia desenvolvido uma consciência sobre sua verdadeira identidade hebreia. Este fato é significativo porque nos mostra que, apesar de ter sido educado nos costumes egípcios e de viver no conforto da casa de Faraó, Moisés nunca perdeu de vista sua ligação com seu povo. Isso revela algo profundo sobre a soberania de Deus. Mesmo em meio à cultura pagã do Egito, Deus preservou o coração de Moisés. No versículo 11, lemos que Moisés saiu para onde estavam os seus irmãos e viu os trabalhos pesados que eles realizavam. O termo irmãos indica que Moisés já se identificava como hebreu, mesmo vivendo como egípcio. Ao testemunhar um egípcio espancando um hebreu, algo dentro dele se revoltou. A injustiça que ele viu despertou uma indignação justa, e Moisés agiu. No entanto, no versículo 12, ao olhar para todos os lados para certificar-se de que ninguém o observava, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Essa ação de Moisés, embora motivada por um senso de justiça, demonstra uma imaturidade espiritual e emocional. Ele tentou agir pela força de suas próprias mãos, sem buscar a orientação divina. Essa tentativa de resolver a situação pela força humana é uma lição para nós. Até mesmo os chamados por Deus precisam aprender a confiar na direção divina e não em suas próprias capacidades. No dia seguinte, no versículo 13, Moisés saiu novamente e viu dois hebreus brigando entre si. Tentando intervir, ele perguntou ao agressor: por que você está ferindo o seu companheiro? A resposta do homem, no versículo 14, foi cortante: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Está pensando em me matar como matou o egípcio? Essa resposta não apenas rejeitou a tentativa de Moisés de mediar o conflito, mas também revelou que sua ação no dia anterior não estava mais em segredo. Ao perceber que sua atitude havia sido descoberta, Moisés ficou com medo, e no versículo 15, lemos que Faraó soube do ocorrido e tentou matá-lo. Moisés então fugiu para a terra de Midian. Aqui, vemos o início de uma nova fase na vida de Moisés. Sua fuga marca o momento em que Deus começa a moldá-lo para a grande missão que tinha reservado para ele. Em Midian, Moisés estaria longe do luxo e do poder do Egito, aprendendo lições de humildade e dependência de Deus. Ao chegar a Midian, no versículo 16, Moisés senta-se junto a um poço. Os poços, na cultura antiga, eram mais do que simples fontes de água. Eram locais de encontros sociais e até de grandes mudanças na história das pessoas. Foi junto a um poço que Rebeca foi encontrada por Eliezer, servo de Abraão, e que Raquel conheceu Jacó. Agora seria o lugar de um novo capítulo na vida de Moisés. No versículo 16, somos apresentados ao sacerdote de Midian, que tinha 7 filhas. Essas mulheres vieram ao poço para tirar água e dar de beber ao rebanho de seu pai. Contudo, no versículo 17, os pastores locais as expulsaram, provavelmente abusando de sua força para impor sua vontade. Moisés, vendo a injustiça, se levantou e as defendeu, ajudando-as a dar água ao rebanho. A atitude de Moisés aqui é significativa porque mostra que, mesmo em meio à fuga e ao aparente fracasso, ele ainda carregava um senso de justiça. O caráter de Moisés estava sendo refinado e Deus estava usando essas circunstâncias para prepará-lo como o libertador de Israel. Ele já mostrava o coração de um pastor, cuidando daqueles que estavam sob opressão. No versículo 18, as filhas do sacerdote voltam para casa e relatam o ocorrido a seu pai, Reuel, também conhecido como Jetro. Surpreso com a rapidez do retorno, ele pergunta: por que vocês voltaram tão depressa hoje? As jovens respondem no versículo 19, explicando que um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele também tirou água para nós e deu de beber ao rebanho.
Note como Moisés é identificado como egípcio, provavelmente por causa de suas vestes ou aparência. Isso ressalta o contraste entre sua identidade externa e interna. Ele parecia um egípcio, mas era um hebreu no coração. No versículo 20, Reuel, impressionado com a gentileza de Moisés, pergunta às filhas por que não o convidaram para comer com eles. Essa hospitalidade é típica da cultura semita, que valorizava profundamente o acolhimento de estrangeiros. Moisés aceita o convite e no versículo 21 lemos que ele decide morar com aquela família. Eventualmente, Reuel dá sua filha Zípora a Moisés como esposa. No versículo 22, Moisés e Zípora têm um filho que ele chama de Gerson, explicando: "Sou forasteiro em terra estrangeira." O nome Gerson reflete o estado emocional de Moisés naquele momento. Ele estava em um lugar estranho, afastado de sua família e de seu povo, mas mesmo assim reconhecia que Deus estava com ele. É importante observar que essa fase na terra de Midian não era apenas um período de exílio, mas de treinamento. Durante esses anos, Moisés aprenderia a liderar, a ser paciente e a depender do Senhor. Essa parte do capítulo 2 de Êxodo nos mostra como Deus trabalha na vida de seus servos, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis ou fora de controle. Moisés estava sendo moldado, e cada detalhe dessa narrativa aponta para a providência divina em ação, preparando-o para a grande missão que estava por vir. O capítulo 2 de Êxodo conclui com uma transição que conecta a vida de Moisés em Midian com o sofrimento do povo hebreu no Egito, preparando o cenário para a intervenção divina que transformará a história de Israel. Nos versículos 23 ao 25, a narrativa toma um tom mais reflexivo, trazendo à tona a profundidade da opressão do povo e a fidelidade de Deus à sua aliança. No versículo 23, lemos que depois de muitos dias, o rei do Egito morreu. Este detalhe é significativo porque indica uma mudança no cenário político, mas para os hebreus isso não trouxe alívio. Embora um novo faraó tenha subido ao trono, a opressão continuava, e o texto enfatiza que os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e clamavam. Essa combinação de gemido e clamor é uma expressão de desespero profundo, mas também de esperança. Eles estavam clamando por libertação. É importante observar que esse clamor não era apenas um grito ao vento. Era um apelo ao Deus de seus pais, a quem eles conheciam como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo em meio à dor e ao silêncio aparente, o povo ainda se lembrava de sua identidade e da promessa divina. Este versículo nos ensina que, mesmo quando a situação parece insustentável, Deus ouve os clamores sinceros de seu povo. No versículo 24, lemos algo profundamente consolador. Deus ouviu o gemido deles. Esse verbo ouvir no original hebraico carrega a ideia de atenção cuidadosa e intencional. Não era um simples ato de ouvir, mas uma resposta cheia de compaixão. Além de ouvir, o texto diz que Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. A menção à aliança reforça a ideia de que Deus é fiel às suas promessas. Ele nunca esquece aquilo que prometeu, mesmo que o tempo pareça longo para nós. Aqui, não podemos interpretar lembrou-se como se Deus houvesse esquecido e então recordado, mas sim como um ponto de ação. É uma expressão antropomórfica para nos ajudar a entender que Deus estava prestes a agir de acordo com o que ele sempre planejou. A fidelidade de Deus à sua aliança é um tema central em toda a Bíblia. E este versículo é uma garantia de que suas promessas nunca falham. No versículo 25, o texto conclui com a frase: "E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a condição deles." Esse ver é mais do que enxergar com os olhos, é um ato de cuidado e envolvimento. Deus não apenas ouviu e lembrou, mas também atentou, isto é, ele tomou conhecimento pleno e demonstrou compaixão ativa. É um prelúdio do que ele fará nos capítulos seguintes, quando levantará Moisés como libertador de Israel. Essa conclusão do capítulo 2 é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos de silêncio, Deus está atento. Ele vê as aflições do seu povo, ouve seus gemidos e age no tempo certo. Para os hebreus, parecia que Deus estava distante, mas ele estava trabalhando nos bastidores, preparando Moisés, moldando o cenário e alinhando todos os elementos necessários para o grande ato de libertação. Esse final também nos ensina que a espera não é em vão quando colocamos nossa confiança em Deus. Ele é fiel à sua palavra, compassivo em sua natureza e soberano em suas ações. Mesmo quando não entendemos o porquê do sofrimento, podemos ter certeza de que Deus vê, ouve e se importa. E no tempo dele,
ele sempre age. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora pixabay.com. Faixa Travel Through Egypt. Música por The Many Attraction Music. Faixa Egypt Jelly Dance. Música por Thomas Meyer. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Amber. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.